O Corinthians começou muito mal o Campeonato Brasileiro, já são 9 rodadas disputadas e apenas 7 pontos conquistados. Isso faz surgir a questão, a grande dúvida: demitir o Antônio Oliveira é a solução para esse momento de crise no Timão? Vamos falar disso. Eu já queria deixar claro que a minha opinião é não. Eu não concordo com a demissão do Antônio Oliveira e eu vou trazer aqui algumas opiniões, alguns argumentos para defender essa minha opinião. Já deixa seu like, por favor, se inscreva no canal se estiver conhecendo agora e vamos lá falar sobre esse problema. Bom, é inegável que o Antônio Oliveira comete vários erros durante o jogo. Ele demora para mexer, ele muitas vezes mexe errado, ele já tentou formações em momentos que não tinha que tentar, que deram errado. É o caso da derrota para o Flamengo por 2-0 lá no Maracanã. Mas também você precisa olhar o lado que o Antônio Oliveira precisa tirar o Wesley. Ele olha pro banco e tá lá o Mosquito, tá lá o Giovani, tá lá o Romero. Vocês entendem? Ele tem que tirar o Yuri Alberto. Ele olha pro banco, tá o Pedro e o Raul. Ele precisa tirar o Ranieri, tá o Fausto Vera e o Rian. Ele tem que tirar o Fagner. Ele olha pro banco, tá o Mateuzinho lá, velho. Então a primeira coisa pra se colocar é que o Corinthians não tem elenco. Isso que eu nem citei outras posições. O reserva do Hugo é o Bidu. Os nossos reservas na defesa é o Caetano e o Raul Gustavo. Então assim, o Antônio Oliveira tem os seus erros, mas também ele não tem elenco e é um time que está com 6 desfalques nessa derrota para o São Paulo, por exemplo. Sem Garros, sem Gustavo Henrique, os dois suspensos. Sem Romero e Félix Torres, que estão nas suas seleções. E sem o Pedro Henrique e o Fagner, que estão lesionados. Então assim, já é um elenco curto e ainda sofre com lesões e suspensões e convocações. Então esse é um primeiro ponto para se destacar. Não vai chegar um técnico e vai ter um elenco que vai mudar tudo, dar água pro vinho, e aí o Corinthians vai virar o Barcelona do Guardiola. Não. Não vai ser isso que vai acontecer. Segundo ponto. Vocês acham que se o Antônio Oliveira for demitido, vai chegar o Abel Ferreira, vai chegar o Tite, vai chegar o Guardiola, o Klopp? Não. Se o Antônio Oliveira é demitido, vai vir o Zanardi, que estava no São Bernardo. Eu nem sei se ele tá, onde ele está agora. Eu sei que ele mudou de time, não lembro se é da Mirassol ou Guarani. Eu sei que ele mudou de time. Vai vir um Zanardi, que já ia vir no Paulistão. Vai vir um técnico aí, vai vir um Guto Ferreira. Vai vir um técnico de Série B, vai vir um técnico do nível do Antônio Oliveira, que vai chegar para ter que conhecer o elenco, que vai ter que conhecer suas peças, vai demorar ali para se adaptar. E outra coisa para se destacar, quando muda o técnico, a grande coisa que muda assim rapidamente é o ambiente do clube, quando o ambiente está ruim. Mas o Antônio Oliveira está com um ambiente muito bom com os jogadores do Corinthians. A gente vê isso nas entrevistas do Yuri Alberto, quando tem vídeos do CT. A gente vê que a relação do Antônio Oliveira com o elenco e com os funcionários do clube é muito boa. Então assim, ele não perdeu o elenco, ele conhece o elenco, ele está trabalhando com o que tem, apesar de alguns erros que ele comete em alguns jogos pontuais, na minha opinião, e a gente tem que falar. Mas não quer dizer que a gente tenha que pedir a demissão do Antônio Oliveira, que está fazendo até um trabalho sólido, vai bem na Copa do Brasil, bem na Sul-Americana, e está tropeçando no Brasileirão, porque uma coisa é verdade, os outros elencos do Brasileirão são melhores que o do Corinthians. O Fortaleza tem um elenco melhor que o do Corinthians. Isso dói, tá? A gente vai jogar contra o São Paulo é favorito. A gente vai jogar contra o Flamengo é favorito. A gente pega o Botafogo é favorito. A gente pega Palmeiras, Internacional, Atlético Paranaense, Fluminense, que a gente ganhou. Todos esses clubes são favoritos contra o Corinthians hoje, porque o elenco do Corinthians não é equilibrado. As peças que são titulares não têm reservas à altura. É um elenco que está engrenando ainda, é um elenco que não tem lideranças. Para vocês verem, contra o Atlético Goianiense, não. Antes do Atlético Goianiense, eu não lembro qual jogo que eles fez, acho que contra o Botafogo, isso. O nosso capitão é do Carlos Miguel que, ó, tá vazando agora, velho. Então é um elenco que a única liderança que tem de jogador mais antigo e experiente é o Fagner, o Michael e o Romero. O Romero tá na seleção, o Michael tá machucado e vai ficar fora do resto do ano, e Fagner tá lesionado, também tá fora de campo. E ainda não é uma grande liderança no quesito de... Nunca foi um cara que gostou de falar, gostou de ser líder. Não, ele é um jogador mais tranquilo na dele. E tá assumindo esse papel agora. Então, assim, tem muitos fatores que prejudicam o Corinthians. E eu ainda não citei o principal.
a diretoria do Corinthians. É uma diretoria que está, na movimentação política do Corinthians, está não dando paz, como disse o Antônio Oliveira, para trabalhar. Eu não sei nem como expressar isso de uma maneira assim, amena, entendeu? Mas está muito conturbado o ambiente político do Corinthians. Então é assim, é um treinador que não tem a paz política no clube para trabalhar. É um treinador que não tem um elenco. É um elenco curto que ainda perde peças. Mas é um treinador que ainda tem um ambiente do grupo bom. Apesar de que o Corinthians deve, no mínimo para alguns jogadores, 2 meses de direitos de imagem atrasado. Que até 4 dias atrás estava devendo o salário do mês de junho, estava atrasado. Então assim, como a gente pode pedir fora técnico quando o principal problema do Corinthians não é o técnico? É um técnico que tem o elenco na mão, que conhece as peças e que se for trocado vai vir um técnico pior ou do mesmo nível. Então não vai mudar muito. Então eu prefiro, minha opinião, gostaria de ouvir a opinião de vocês, que vocês comentassem aqui, por favor, porque eu estou fazendo um vídeo aqui de 6, 7 minutos para dar a minha opinião, e a sua opinião é importante também. O Antônio Oliveira tem os erros dele, tem algumas teimosias dele, ele insistiu muito no Fausto Vera para mim, mas como é que eu vou culpar o Antônio Oliveira por insistir no Fausto Vera, quando a única opção dele, não é, em vez do Fausto Vera, é o Rian? Como eu vou culpar o Antônio Oliveira por ter colocado o Ranieri tantas vezes na defesa, quando as outras opções dele eram Caetano e Raul Gustavo? E agora fica claro porque ele preferiu usar o Ranieri na defesa. Então assim, é muito difícil cobrar o Antônio Oliveira pela quantidade de problemas que o Corinthians tem. O patrocinador foi embora, cara. O Corinthians não tem de onde tirar dinheiro para pagar dívidas urgentes. O Félix Torres não foi pago ainda. O Corinthians é um problemão com o Rojas. Politicamente o Corinthians tá com... Cara, não se via tanto a conturbação política. Nem sei se existe essa palavra, mas não existia tanta perturbação política. Eu acho que desde 2007. E você pode falar, mas o elenco do Corinthians já teve salários atrasados em outras épocas, como 2015, teve 6, 7, 8 meses de salário atrasado e foram campeões. Mas aí eu te falo, os jogadores que estavam naquele elenco tinham casca, tinha tempo de casa, eles já conheciam o clube, eles sabiam uma hora ia ser pago, eles tinham paciência, tinham um carinho com a torcida. Os jogadores hoje não tem isso não, poucos têm, o Garro demonstra isso, o Ranieri demonstra isso e o Yuri Alberto demonstra isso. O Rojas só deveu um mês pra ele, ele picou a mula, foi embora. E muitos jogadores jovens ainda que não têm sua vida financeira estável, muitos do Corinthians não tem ainda, que chegaram agora. Como o Ranieri, eu acho que não tem ainda. Veio de um Cuiabá, de um Avaí. E mesmo assim tá representando dentro de campo, aliás, o Ranieri. Então assim, tem muitos problemas do Corinthians. E um dos menores problemas pro Corinthians pensar agora é o técnico, na minha opinião. Que pra mim é um bom técnico, apesar de cometer alguns erros. Mas os outros fatores pesam muito mais na análise do que o desempenho do Antônio Oliveira puro e simplesmente. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Gostaria também que vocês deixassem um like, que me ajuda demais. Se inscreva no canal, comenta aí. Valeu demais por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo, caranguejo. É nóis, tamo junto e vai Corinthians!